Capítulo 2, título: O Rei Açúcar e outros monarcas agrícolas. Subtítulo: As plantações, os latifúndios e o destino. A busca do ouro e da prata foi, sem dúvida, o motor central da conquista. Contudo, em sua segunda viagem, Cristóvão Colombo trouxe as primeiras raízes de cana-de-açúcar das Ilhas Canárias e as plantou nas terras que hoje ocupa a República Dominicana. Uma vez semeadas, brotaram com rapidez para o grande regozijo do almirante. O açúcar, que se cultivava em pequena escala na Sicília e nas Ilhas Madeira e Cabo Verde, se comprava a preços altos no Oriente, era um artigo cobiçado pelos europeus que, até nos enxovais das rainhas, chegou a figurar como dote. Vendia-se nas farmácias, era pesado por grãos. Durante pouco menos de 3 séculos, a partir do descobrimento da América, não houve, para o comércio da Europa, produto agrícola mais importante que o açúcar cultivado nessas terras. Ergueram-se os canaviais no litoral úmido e quente do nordeste do Brasil. Posteriormente, também as ilhas do Caribe, Barbados, Jamaica, Haiti, Guadalupe, Cuba, Dominicana, Porto Rico. Vera Cruz e a costa peruana foram sucessivos cenários propícios para a exploração em grande escala do ouro branco. Imensas legiões de escravos vieram da África para proporcionar ao rei açúcar a força de trabalho numerosa e gratuita que exigia combustível humano para queimar. As terras foram devastadas por esta planta egoísta que invadiu o Novo Mundo, arrasando as matas, desgastando a fertilidade natural e exigindo o humus acumulado pelos solos. O longo ciclo do açúcar deu origem, na América Latina, a prosperidades tão mortais como as que engendraram em Potosí, Ouro Preto, Zacatecas e Guanajuato os furores da prata e do ouro. Ao mesmo tempo, impulsionou com força decisiva, direta ou indiretamente, o desenvolvimento industrial da Holanda, França, Inglaterra e Estados Unidos. A plantação, nascida da demanda de açúcar no ultramar, era uma empresa movida pela ânsia de lucro de seu proprietário e posta ao serviço do mercado que a Europa articulava internacionalmente. Por sua estrutura interna, entretanto, levando em conta que em boa parte se bastava a si mesma, alguns de seus traços predominantes eram feudais. Utilizava, por outro lado, mão de obra escrava. 3 idades históricas distintas: mercantilismo, feudalismo, escravidão. Combinavam-se assim numa só idade econômica e social. Porém, era o mercado internacional que estava no centro da constelação de poder, integrado desde cedo pelo sistema de plantações. Da plantação colonial, subordinada às necessidades estrangeiras e financiada, em muitos casos, do exterior, provém em linha reta o latifúndio de nossos dias. Este é um dos gargalos da garrafa que estrangulam o desenvolvimento econômico da América Latina e um dos fatores primordiais da marginalização e da pobreza das massas latino-americanas. O latifúndio atual, mecanizado em medida suficiente para multiplicar os excedentes de mão de obra, dispõe de abundantes reservas de braços baratos. Já não depende da importação de escravos africanos nem da encomenda indígena. Ao latifúndio, basta o pagamento de diárias irrisórias, a retribuição de serviços em espécies ou o trabalho gratuito em troca do usufruto de um pedacinho de terra. Nutre-se a proliferação de minifúndios, resultado de sua própria expansão e da contínua migração interna
de legiões de trabalhadores que se deslocam, empurrados pela fome, ao ritmo de safras sucessivas. Da plantação colonial, subordinada às necessidades estrangeiras e financiada, em muitos casos, do exterior, provém em linha reta o latifúndio de nossos dias. A estrutura combinada da plantação funcionava, e assim funciona também o latifúndio, como um coador armado para a evasão de riquezas naturais. Ao integrar-se no mercado mundial, cada área conheceu um ciclo dinâmico. Logo, pela competição de outros produtos substitutivos, pelo esgotamento da terra ou pela aparição de outras zonas com melhores condições, sobreveio a decadência. A cultura da pobreza, a economia de subsistência e a letargia são os preços que cobra, no transcurso dos anos, o impulso produtivo original. O Nordeste era a zona mais rica do Brasil e hoje é a mais pobre. Em Barbados e Haiti residem formigueiros humanos condenados à miséria. O açúcar converteu-se na chave mestra do domínio de Cuba pelos Estados Unidos, ao preço da monocultura e do empobrecimento implacável do solo. Não só o açúcar. Esta é também a história do cacau, que iluminou a fortuna da oligarquia de Caracas, do algodão do Maranhão, de súbito esplendor e súbita queda, das plantações de seringueiras na Amazônia, convertidas em cemitérios para os operários nordestinos, recrutados em troca de moedinhas, das fazendas de sisal em Yucatán, onde os índios iaquis foram enviados ao extermínio. É também a história do café, que avança deixando desertos, e das plantações de frutas no Brasil, Colômbia, Equador e nos desditosos países centro-americanos. Com melhor ou pior sorte, cada produto tem se convertido num destino muitas vezes fugaz para os países, regiões e homens. O mesmo itinerário seguiram, certamente, as zonas produtoras de riquezas minerais. Quanto mais cobiçado pelo mercado mundial, maior é a desgraça que um produto traz consigo ao povo latino-americano que, com seu sacrifício, o cria. A zona menos castigada por esta lei de ferro, o Rio da Prata, que lançava couros e depois carne nos corredores do mercado internacional, não pôde, todavia, escapar à jaula do subdesenvolvimento. Subtítulo: O assassinato da terra no Nordeste do Brasil. As colônias espanholas proporcionavam, em primeiro lugar, metais. Muito cedo descobriram-se nelas os tesouros e os veios. O açúcar, relegado a um segundo plano, foi cultivado em São Domingos, depois em Veracruz, mais tarde na costa peruana e em Cuba. Entretanto, até meados do século XVII, o Brasil foi o maior produtor mundial de açúcar. Simultaneamente, a colônia portuguesa da América era o principal mercado de escravos. A mão de obra indígena, muito escassa, extinguia-se rapidamente nos trabalhos forçados, e o açúcar exigia grandes contingentes de mão de obra para limpar e preparar os terrenos, plantar, colher e transportar a cana e, por fim, moê-la e purgá-la. A sociedade colonial brasileira, subproduto do açúcar, floresceu na Bahia e em Pernambuco, até que o descobrimento do ouro transferiu seu núcleo central para Minas Gerais. As terras foram cedidas pela coroa portuguesa em usufruto aos primeiros grandes senhores de terra do Brasil. A façanha da conquista tinha de correr paralelamente à organização da produção. Somente 12 capitães receberam, por carta de doação, todo o imenso território colonial virgem, para explorá-lo a serviço do monarca. Todavia,
foram capitais holandeses que financiaram, em maior medida, o negócio, que foi, em resumo, mais flamengo do que português. As empresas holandesas não só participaram da instalação dos engenhos e na importação dos escravos, como também recolhiam o açúcar bruto em Lisboa, refinavam-no, ganhando lucros que chegavam à terça parte do valor do produto e depois vendiam-no na Europa. Em 1630, a Dutch West India Company invadiu e conquistou a costa nordeste do Brasil, para assumir diretamente o controle do produto. Era preciso multiplicar os lucros e a empresa ofereceu aos ingleses da ilha de Barbados todas as facilidades para iniciar a cultura em grande escala nas Antilhas. Trouxe ao Brasil colonos do Caribe para que aqui, em seus novos domínios, adquirissem os necessários conhecimentos técnicos e a capacidade de organização. Quando os holandeses foram finalmente expulsos do Nordeste brasileiro, em 1654, já haviam estabelecido as bases para que Barbados se lançasse numa competição furiosa e ruinosa. Haviam levado negros e raízes de cana, levantado engenhos e tinham todos os implementos. As exportações brasileiras caíram bruscamente para a metade e os preços baixaram 50% no fim do século XVII. As Antilhas estavam mais perto do mercado europeu, Barbados tinha terras ainda virgens e produzia com o melhor nível técnico. As terras brasileiras estavam cansadas. A formidável magnitude das rebeliões dos escravos no Brasil e a aparição do ouro no sul, que arrebatava mão de obra às plantações, precipitaram também a crise no Nordeste açucareiro. Foi uma crise definitiva, prolongando-se, arrastando-se penosamente de século em século até nossos dias. O açúcar arrasou o Nordeste. A faixa úmida do litoral, bem regada por chuvas, tinha um solo de grande fertilidade, muito rico em humus e sais minerais, coberto por matas tropicais da Bahia até o Ceará. Esta região de matas tropicais converteu-se, como diz Josué de Castro, em região de savanas. Naturalmente nascida para produzir alimentos, passou a ser uma região de fome, onde tudo germinava com um exuberante vigor. O latifúndio açucareiro, destrutivo e avassalador, deixou rochas estéreis, solos lavados, terras erodidas. Fizeram-se, a princípio, plantações de laranjas e mangas que foram abandonadas e se reduziram a pequenas hortas que rodeavam a casa do dono do engenho, exclusivamente reservadas para a família do plantador branco. Os incêndios que abriam terras aos canaviais devastaram a floresta e com ela a fauna. Desapareceram os cervos, javalis, toupeiras, coelhos, pacas e tatus. O tapete vegetal, a flora e a fauna foram sacrificadas nos altares da monocultura à cana-de-açúcar. A produção extensiva esgotou rapidamente os solos. Em fins do século XVI, o Brasil tinha não menos de 120 engenhos, que somavam um capital próximo a 2 milhões de libras. Mas seus donos, que possuíam as melhores terras, não cultivavam alimentos, importavam-nos como importavam uma vasta gama de artigos de luxo, que chegavam do ultramar junto com os escravos e bolsas de sal. A abundância e a prosperidade eram, como de costume, simétricas à miséria da maioria da população, que vivia em estado crônico de subnutrição. A criação de gado foi relegada aos desertos do interior, longe da faixa úmida da costa. O sertão, com 2 cabeças de gado por quilômetro quadrado,
proporcionava e ainda proporciona a carne dura e sem sabor, sempre escassa. Daqueles tempos coloniais nasce o costume, ainda vigente, de comer terra. A falta de ferro provoca anemia. O instinto leva as crianças nordestinas a compensar com terra os sais minerais que não encontram em sua comida habitual, que se reduz a farinha de mandioca, feijão e raramente charque. Antigamente, castigava-se este vício africano, entre aspas, pondo-se as mordaças nas bocas das crianças ou pendurando-as dentro de cestas a grande distância do solo. O Nordeste brasileiro é, na atualidade, uma das regiões mais subdesenvolvidas do hemisfério ocidental. Gigantesco campo de concentração para 30 milhões de pessoas, padece hoje a herança da monocultura do açúcar. De suas terras, nasceu o negócio mais lucrativo da economia agrícola colonial na América Latina. Atualmente, menos da quinta parte da zona úmida de Pernambuco está dedicada à cultura da cana-de-açúcar e o resto não se usa para nada. Os donos dos grandes engenhos centrais, que são os maiores plantadores de cana, dão-se ao luxo do desperdício, mantendo improdutivos seus vastos latifúndios. Não é nas zonas áridas e semiáridas do interior nordestino onde as pessoas comem pior, como equivocadamente se crê. O sertão, deserto de pedra e arbustos ralos, vegetação escassa, padece de fomes periódicas. O sol inclemente da seca abate-se sobre a terra e a reduz a uma paisagem lunar. Obriga aos homens o êxodo e semeia cruzes às margens dos caminhos. Todavia, é no litoral úmido onde se padece a fome endêmica. Ali onde mais opulenta é a opulência, mais miserável se forma a miséria. Terra de contradições, a região eleita pela natureza para produzir todos os alimentos, nega-os todos. A faixa costeira é ainda conhecida, ironia do vocabulário, como Zona da Mata, em homenagem ao passado remoto e aos míseros vestígios da floresta sobreviventes aos séculos do açúcar. O latifúndio açucareiro, estrutura do desperdício, continua obrigado a trazer alimentos de outras zonas, sobretudo da região centro-sul do Brasil, a preços crescentes. O custo de vida no Recife é o mais alto do Brasil, muito acima do índice do Rio de Janeiro. O feijão custa mais caro no Nordeste do que em Ipanema. Meio quilo de farinha de mandioca equivale ao salário diário de um trabalhador adulto numa plantação de açúcar por sua jornada de sol a sol. Se o operário protesta, o capataz manda buscar o carpinteiro para que tire as medidas do corpo para saber o quanto de madeira será necessário para o caixão. Aos proprietários ou seus administradores, continua em vigência, em vastas zonas, o direito à primeira noite, de cada moça. A terça parte da população de Recife sobrevive marginalizada em palhoças de chão batido. Num bairro, Casa Amarela, mais da metade das crianças nascem e morrem antes de chegar ao primeiro ano. Num bairro, Casa Amarela, mais da metade das crianças que nascem morrem antes de chegar ao primeiro ano. A prostituição infantil, meninas de 10 ou 12 anos vendidas por seus pais, é frequente nas cidades do Nordeste. A jornada de trabalho em algumas plantações se paga a preços mais baixos do que a diária mais baixa da Índia. Um informe da FAO, Organização das Nações Unidas, assegurava em 1957 que na localidade de Vitória de Santo Antão,
perto de Recife, a deficiência de proteínas, aspas, provoca nas crianças uma perda de peso de 40% mais grave do que se observa geralmente na África, fecha aspas. Em numerosas plantações subsistem ainda as prisões privadas, aspas, mas os responsáveis pelos assassinatos por subnutrição, diz René Dumont, não são presos nelas, porque são os que têm a chave, fecha aspas. Pernambuco produz agora menos da metade do açúcar que o estado de São Paulo e com rendimentos muito menores por hectare. Todavia, Pernambuco vive do açúcar e dele vivem seus habitantes densamente concentrados na região úmida, enquanto o estado de São Paulo contém o centro industrial mais poderoso da América Latina. No Nordeste, nem mesmo o progresso é progressista, porque até o progresso está em mãos de poucos proprietários. O alimento das minorias converte-se em fome das maiorias. A partir de 1870, a indústria açucareira modernizou-se consideravelmente com a criação dos grandes moinhos centrais e, com isso, abre aspas, a absorção das terras pelos latifundiários progrediu de modo alarmante, acentuando a miséria alimentícia desta zona, fecha aspas. Na década de 1950, a industrialização no auge incrementou o consumo de açúcar no Brasil. A produção nordestina teve um grande impulso, porém sem o aumento de produtividade por hectare. Incorporaram-se novas terras de qualidade inferior aos canaviais e o açúcar novamente devorou as poucas áreas dedicadas à produção de alimentos. Convertido em assalariado, o camponês que antes cultivava a sua pequena parcela não melhorou com a nova situação, pois não ganha o suficiente para comprar os alimentos que antes produzia. Como de costume, a expansão expandiu a fome. Subtítulo: Em marcha lenta nas Ilhas do Caribe. As Antilhas eram as Sugarlands, as Ilhas do Açúcar, sucessivamente incorporadas ao mercado mundial como produtoras de açúcar. Ao açúcar ficaram condenadas até nossos dias. Barbados, as ilhas de Sotavento, Trinidad e Tobago, Guadalupe, Porto Rico e República Dominicana, prisioneiras da monocultura da cana dos latifúndios de vastas terras exaustas, as ilhas sofrem o desemprego e a pobreza. O açúcar é cultivado em grande escala e em grande escala irradia as suas maldições. Também Cuba continua dependendo, em medida determinante, de suas vendas de açúcar, mas, a partir da reforma agrária de 1959, iniciou-se um intenso processo de diversificação da economia da ilha, o que colocou um ponto final no desemprego. Os cubanos não trabalham apenas 5 meses no ano, durante as safras, mas sim 12 ao longo da interrompida e, de certo, difícil construção de uma nova sociedade. Aspas. Pensareis, talvez, senhores, dizia Karl Marx em 1848, que a produção de café e açúcar é o destino natural das Índias Ocidentais. Há 2 séculos, a natureza, que pouco tem a ver com o comércio, não tinha plantado ali nem a árvore do café, nem a cana-de-açúcar. Fecha aspas. A divisão internacional do trabalho não se foi estruturando por obra e graça do Espírito Santo, senão por obra dos homens ou, mais precisamente, por causa do desenvolvimento internacional do capitalismo. Na realidade, Barbados foi a primeira ilha do Caribe onde se cultivou o açúcar para a exportação em grandes quantidades,
desde 1641, embora anteriormente os espanhóis tenham plantado cana na ilha Dominicana e em Cuba. Foram os holandeses, como vimos, que introduziram as plantações na minúscula ilha britânica. Em 1666, já havia em Barbados 800 plantações de açúcar e mais de 800 mil escravos. Vertical e horizontalmente, ocupada pelo latifúndio nascente, Barbados não teve melhor sorte do que o Nordeste do Brasil. Antes, a ilha desfrutava da policultura, produzia em pequenas propriedades algodão e tabaco, laranjas, vacas e porcos. Os canaviais devoraram as culturas agrícolas e devastaram as densas matas em nome do efêmero apogeu. Rapidamente, a ilha descobriu que seus solos haviam se esgotado, que não tinha como alimentar a sua população e que estava produzindo açúcar a preços fora de concorrência. O açúcar propagou-se a outras ilhas em direção ao arquipélago de Sotavento, rumo à Jamaica, e em terras continentais, às Guianas. No começo do século XVIII, os escravos eram na Jamaica 10 vezes mais numerosos do que os colonos brancos. Também seu solo cansou-se em pouco tempo. Na segunda metade do século, o melhor açúcar do mundo brotava do solo esponjoso das planuras da costa do Haiti, uma colônia francesa que, nessa época, se chamava Saint-Domingue. Ao norte e a oeste, Haiti converteu-se em sorvedouro de escravos. O açúcar exigia cada vez mais braços. Em 1786, chegaram à colônia 27 mil escravos e, no ano seguinte, 40 mil. No outono de 1791, explodiu a Revolução. Num só mês, em setembro, 200 plantações de cana foram tomadas pelas chamas. Os incêndios e os combates sucederam-se sem trégua à medida que os escravos insurretos empurravam os exércitos franceses até o oceano. Os barcos zarparam carregando cada vez mais franceses e cada vez menos açúcar. A guerra derramou rios de sangue e devastou as plantações. Foi longa. O país, em cinzas, ficou paralisado. Em fins do século, a produção caiu verticalmente. Abre aspas. Em novembro de 1803, quase toda a colônia, antigamente florescente, era um grande cemitério de cinzas e escombros, diz Lepokovsky. A Revolução Haitiana tinha coincidido, e não só no tempo, com a Revolução Francesa, e Haiti sofreu também, na própria carne, o bloqueio contra a França da coalizão internacional. A Inglaterra dominava os mares. Entretanto, logo sofreu à medida que a sua independência se fazia inevitável, o bloqueio da França. Cedendo à pressão francesa, o Congresso dos Estados Unidos proibiu o comércio com Haiti, em 1806. Logo, em 1825, a França reconheceu a independência de sua antiga colônia, mas em troca de uma gigantesca indenização em dinheiro. Em 1802, pouco depois de Toussaint Louverture, caudilho dos exércitos escravos, ser preso, o general Leclerc escreveu a seu cunhado Napoleão, aspas, eis a minha opinião sobre o país. Há que suprimir todos os negros das montanhas, homens e mulheres, conservando-se somente as crianças menores de 12 anos. Exterminar a metade dos negros nas planícies e não deixar na colônia nenhum só negro que use jarreteiras. Fecha aspas. O trópico vingou-se de Leclerc, pois morreu, aspas, agarrado pelo vômito negro, fecha aspas,
apesar das esconjurações mágicas de Paulina Bonaparte. Não pôde cumprir seu plano, porém, a indenização em dinheiro tornou-se uma pedra esmagadora sobre as costas dos haitianos independentes que haviam sobrevivido aos banhos de sangue das sucessivas expedições militares enviadas contra eles. O país nasceu em ruínas e não se recuperou jamais. Hoje é o mais pobre da América Latina. A crise do Haiti provocou o auge açucareiro de Cuba, que rapidamente se converteu na primeira supridora do mundo. Também a produção cubana de café, outro artigo de intensa demanda no ultramar, recebeu seu impulso da queda de produção haitiana. Porém, o açúcar ganhou a corrida da monocultura. Em 1862, Cuba viu-se obrigada a importar café do estrangeiro. Um membro dileto da sacarocracia cubana chegou a escrever sobre as profundas vantagens, abre aspas, que se poderiam tirar da desgraça alheia, fecha aspas. À rebelião haitiana sucederam os preços mais fabulosos da história do açúcar no mercado europeu e, em 1806, Cuba já tinha duplicado, ao mesmo tempo, os engenhos e a produtividade.